Olá, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gilson e vou trabalhar com vocês o componente curricular de ensino religioso. E para dar início à nossa aula de hoje, vamos falar um pouco sobre textos sagrados. O que são textos sagrados? O que caracteriza um texto como sagrado é o reconhecimento pelo grupo de que ele transmite uma mensagem originada do ente sagrado ou que ele favoreça a aproximação entre os adeptos e o sagrado. Os textos sagrados registram fatos relevantes da tradição e manifestação religiosa, tais como orações, doutrinas, histórias, fés, entre outras. Trouxe aqui alguns exemplos de textos sagrados. Temos o exemplo aqui do islamismo, dos africanos, do hinduísmo, judaísmo, cristianismo, taoísmo, budismo, indígenas, cada um com a sua crença. Devemos, cada um de nós, respeitar o outro a partir da sua crença. Eu acredito num Deus vivo. Cada um tem a sua crença. Aí tem aqui um questionamento. É sagrado porque eu respeito ou eu respeito porque é sagrado? Que é um questionamento que a gente vai descobrindo no decorrer do dia a dia. Trouxe aqui mais umas imagens aqui representando cada tipo de crença. A religião muçulmana, lá no islamismo, a crença dos povos africanos, que são os negros, o hinduísmo. Questão aqui, eu trouxe um pequeno trecho que fala: o texto sagrado é transmitido na forma oral. São histórias míticas que os sábios anciões contam oralmente para toda a tribo, preservando assim a sabedoria e a tradição. Os mitos falam geralmente da origem e transformação do universo, da vida das outras nações indígenas, dos fenômenos de ordem espiritual ou sobrenatural que acontecem com as pessoas na aldeia. Esse exemplo aqui é a crença dos indígenas. Trouxe aqui a Bíblia representando o cristianismo. Temos aqui também outro exemplo de texto sagrado representando uma crença. E mais um exemplo aqui na crença do taoísmo. O que são textos sagrados? Eu agora vou ler um texto que possamos acrescentar aos nossos conhecimentos. Os povos fazem religião, cada um com a sua maneira. Esse jeito de fazer religião acaba sendo registrado, guardado e transmitido para as pessoas que virão no futuro, através de livros, histórias contadas, músicas, danças, poesias, pinturas, desenhos e esculturas. Isso aqui nos remete lá no início da nossa fala, que devemos respeitar as crenças de cada um. Imagine se você se tornasse repentinamente um santo. As pessoas de sua religião iriam querer contar sobre você para todos os outros, para seus filhos e netos. Gostariam de passar para outras gerações o seu exemplo de vida e ensinamentos. Deste modo, alguém poderia escrever em um livro a sua história, seus pensamentos, e este livro seria a memória viva do que você foi. Poderiam fazer peças de teatro, músicas cujas letras transmitissem seus ensinamentos. Nos templos ou lugares sagrados, poderiam pintar a sua experiência. Todas estas formas estariam buscando transmitir às pessoas a sua mensagem. Bem, vamos cair na real. Você não é um personagem religioso importante.
pelo menos por enquanto, mas já pode compreender o que é um texto sagrado e qual a sua função. As pessoas são diferentes e as religiões também. Sendo assim, cada religião tem os seus próprios textos sagrados. As diversas tribos indígenas que não utilizavam a escrita tinham a sua religião valorizada e transmitida para as futuras gerações por meio das histórias que eram contadas. Estes povos não só narravam seus textos sagrados, como os desenhavam, dançavam, teatralizavam, etc. Com esta forma, eles conseguiram preservar suas tradições religiosas. Do mesmo modo, os povos africanos traziam a força para o trabalho escravo, e assim o fizeram. Esses homens e mulheres negras buscaram manter viva a sua religião através da arte, de seus costumes e de sua própria cultura. Ainda falando-se na questão das crenças, é assegurado por lei, a Constituição Federal Brasileira de 1988, ela assegura o livre exercício de crença. E isso está descrito no artigo 5º da Constituição Federal, que dispõe ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantidos na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Ou seja, temos assegurado em lei que cada um pode cultuar de acordo com a sua crença. Que tal desvendarmos alguns mistérios? O que é mito? O que o mito tem a ver com a religião? Mito pode ser um texto sagrado? Vou deixar aqui esses 3 questionamentos para que possamos descobrir as respostas no final da aula. A religião é como sair para jantar com amigos. Todo mundo pode pedir algo diferente e ainda se sentar na mesma mesa. Isso não sou eu que estou dizendo, pessoal. Aqui é o escritor Dalai Lama. Trouxe mais um texto aqui, um trecho de Filipe, que ele destaca o seguinte: a religião desempenha um importante papel na vida de milhões de pessoas do mundo. A fé em Deus ou em deuses lhes dá um senso de propósito e significação. Crenças, doutrinas e textos sagrados lhes dão orientação moral. Líderes religiosos oferecem instrução e podem se tornar modelos. Ainda trouxe aqui mais um exemplo, 2 exemplos aqui, a Bíblia e o Alcorão. Textos sagrados, eles estão subdivididos em orais e escritos. São textos que transmitem, conforme a fé dos seguidores, uma mensagem do transcendente em que, pela revelação, cada forma de afirmar faz conhecer aos seres humanos seus mistérios e sua vontade, dando origem às tradições. E estão ligados ao ensino, à pregação, à exortação e aos estudos eruditos. E para aprofundar os nossos questionamentos aqui, eu trouxe um vídeo do YouTube da professora Sol, que vai fazer um esclarecimento mais aprofundado do que é ser um ensino religioso. Olá, alunos! É a Sol, professora de ensino religioso. Tudo bom com vocês?
Esse vídeo tem o objetivo de sanar possíveis dúvidas sobre a disciplina e as atividades que foram enviadas para serem realizadas de casa durante o isolamento social. Mas, primeiramente, o que é o ensino religioso? Essa disciplina compõe os currículos brasileiros desde o Império. Só que naquela época, e até não muito tempo atrás, ensino religioso queria dizer catequese, ou seja, o ensino da doutrina cristã, mais especificamente a católica, nas escolas. Hoje tem uma discussão sobre o papel do ensino religioso, qual o conteúdo, os métodos e principalmente o objeto de estudo da disciplina. Felizmente, o ensino religioso ele foi incluído na Base Nacional Curricular Comum como uma área de conhecimento. E foi definido que o objeto de estudo do ensino religioso é o fenômeno religioso, partindo do reconhecimento da diversidade religiosa. Na prática, nas nossas aulas, nós vamos estudar a história das tradições religiosas, as linguagens, as doutrinas, sempre trazendo o máximo possível de exemplos de religiões diversas. Quando a gente fala de religião, o texto sagrado pode ser transmitido de forma oral ou escrito. No Brasil, nós temos duas tradições que ainda utilizam a forma oral para transmitir os seus ensinamentos. São as religiões de matriz indígena e de matriz africana. Essas religiões vão utilizar da contação de histórias para poder transmitir o seu conhecimento religioso. E não só, também as danças, as músicas e outras práticas rituais vão transmitir o conhecimento religioso a cada geração. As religiões que têm o texto sagrado escrito geralmente possuem um livro sagrado. São exemplos dessas tradições: o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo. Essas tradições elas também transmitiam seus conhecimentos de forma oral, e esses conhecimentos foram compilados em textos, posteriormente transformando-se em livros sagrados. Embora quando pensamos em textos venha na nossa mente a referência a um conjunto verbal, a gente pode ampliar o conceito para imagens, charges, transmissões orais, etc. Enfim, texto é um processo de signos que tendem a transmitir uma ideia ao seu leitor. Um exemplo de um texto sagrado que não é escrito nem oral, mas é um desenho, são as mandalas. São textos pictóricos com função de passar ensinamentos religiosos. Eles retratam o encontro do sagrado e o ser humano. São encontradas em formas de diagramas geométricos, feitas em diferentes materiais e muito coloridas. A função principal do texto sagrado é transmitir e organizar os ensinamentos religiosos para as novas gerações. E tem o objetivo de registrar fatos importantes das religiões, sermões, orações, doutrinas e a história. Uma das características do texto sagrado é que ele é reconhecido e validado por todo o grupo religioso. Ele dá um sentido e um significado essencial à realidade. Os textos sagrados, eles trazem os mitos, que são as histórias simbólicas que narram acontecimentos de um passado distante. Eles explicam como o mundo e todos os seres passaram a existir. Sobre as atividades, são basicamente leitura e interpretação de texto. Para responder às questões, tem que ler os textos. Na primeira atividade, por exemplo, a resposta da primeira pergunta está no texto. As outras duas dizem respeito ao texto sagrado da religião que vocês seguem. Se não tem religião, fale sobre uma que conhece. As outras questões, que são de marca X, a partir da leitura dos outros textos, do que vocês copiaram no caderno durante as aulas, das outras atividades que fizemos, dá para responder. Leiam com atenção as perguntas. Nas próximas aulas, vamos aprofundar outras questões sobre a narrativa mítica e conhecer um pouco sobre diferentes religiões. Como dica de filme para o final de semana, Cubo e as Cordas Mágicas. O protagonista é contador de histórias. Para concluir, pessoal,
Eu trouxe mais uma definição aqui. Crença. Crer em algo é ter certeza sobre alguma coisa, tomar uma posição e crer nela até o fim. O religioso possui fé, convicção e um conjunto de ideias sobre aquilo em que acredita. São estruturados em conceito de divindade, conceito de mundo e conceito de homem. Conceitos de divindade têm como características monolatria, o que quer dizer a crença em um único Deus. E assim a gente encerra a nossa aula. Espero que tenham compreendido e possa resolver as atividades posteriormente. Obrigado, um abraço, fiquem com Deus.